E aí, meus lutadores, e aí, minhas lutadoras, fãs de Baki que acompanham as backstories dos personagens, tudo tranquilo? Pois é, hoje é hora de falar do Primitivo, do nosso queridíssimo Homem das Cavernas, um dos personagens mais poderosos em força bruta de Baki. Isso mesmo, estou falando dele, Piccolo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Classificação de personagem: nome Piccolo, gênero masculino, idade 190 milhões de anos, peso aproximadamente 200 quilos, altura 2,5 metros, classificação lutador pré-histórico e caçador, origem Baki de Grand Prix. Ele é um homem primitivo, encontrado perfeitamente preservado em uma formação rochosa salina. Este humanoide gigantesco viveu originalmente na Era Jurássica, no período Cretáceo, e Piccolo ele foi mostrado como nascido na Era Cretácea, enquanto lutava contra um T-Rex, e sobreviveu ao meteorito que os levou à extinção, e os dinossauros, também. Depois disso, Piccolo passou por várias batalhas no nosso mundo presente com alguns lutadores mais fortes da franquia Baki, sendo eles o próprio Baki, Jack Rama e Hetsu Kaiô, entre outros, e até com as máquinas de guerra, os mais avançados da era moderna. Ele nunca foi ouvido falar de forma inteligível até agora no mangá, galera. Apesar de não ser inteligente o suficiente para falar, ele tem sua honra e nunca quis comer uma criatura que não lutasse contra ele. Ele também devolveu o braço de Katsumi Orochi depois de ter arrancá-lo e orou, na frente dele. Assim também foi com o pé de Hetsu Kaiô. E também ele geralmente é visto chorando após brigas com aqueles que considera dignos de lutar. Isso no início, em um ato de respeito aos oponentes. Ele nunca teve medo de qualquer besta, exceto de um único ser, uma vespa. Quando ele se depara com lutas difíceis, seus oponentes podem se tornar a semelhança da vespa, nos olhos de Piccolo, fazendo recuar e fugir. Como é visto na luta contra Musashi Miyamoto e, Jack Rama, No entanto, não é porque Piccolo ser picado, ele não teme isso, já que muito tempo atrás, lá na Era Antiga, Piccolo ele conseguiu comer uma vespa, entendeu? E como resultado disso, sua barriga começou a queimar intensamente com o veneno da vespa. E a partir disso, Piccolo começa a temê-lo, pois ele tinha a capacidade de prejudicá-lo mesmo depois de serem derrotados. Essa também foi a mesma qualidade que ele viu em Jack Rama, sendo mais uma prova de sua consciência e instinto, pois Jack havia preparado um último ataque como foi mostrado. E caso aquele ataque tivesse pegado Piccolo, seria o fim dele, porque ele ia alcançar os tímpanos e, a gente sabe o tamanho do Jack Rama e o tamanho de seus dedos. A inteligência de Piccolo varia de animalesca e legitimamente acima da média, já que Piccolo é originário da Era Jurássica. Ele confia principalmente em seu instinto primitivo e nas coisas que aprendeu quando era mais jovem, semelhante a um animal. No entanto, depois de ser retirado do gelo, em que permaneceu congelado por milhões de anos, Piccolo foi forçado a viver na Era Moderna, onde as tecnologias, inteligências e tecnologias complexas o dominam. Embora lentamente Piccolo foi capaz de se adaptar ao mundo atual e até aprendeu o básico de algumas artes marciais, como o Aiki, as habilidades cognitivas e a percepção de Piccolo podem parecer muito primitivas no início, mas na verdade elas são tão complexas quanto as de um ser humano comum. Imaginação e compreensão são alguns dos traços mais notáveis de Piccolo, que confundem todos os personagens da série. No final da saga, Piccolo permaneceu acordado e seu paradeiro é desconhecido. Só sabemos de algumas das suas aparições em suas caçadas, quando foi mostrado lutando contra um crocodilo super desenvolvido que estava assustando e interrompendo alguns barcos, porém o bicho virou comida para o nosso homem pré-histórico. Além de vermos aparições dele com Musashi quando mesmo entra em um esgoto,
Lá vimos que Piccolo ficava e se alimentava lá, e outra de suas aparições foi na batalha de Baki e Ujiro, onde Piccolo assistia tudo sentado admirando. E também queria interromper, porém Baki marcou o território de certa forma, né, dizendo, pô, esse inimigo é meu. No mais, nosso queridíssimo Piccolo está vivendo por aí. Ruim é dar de cara com ele no meio de uma madrugada, viu? A aparência de Piccolo não se assemelha a nenhuma forma de homem primitivo, seja ele Neandertal ou Krogman, ou mesmo humanos modernos. E embora ele preda, né, seja antes da humanidade por milhões de anos, suas proporções, tamanho, estrutura óssea e postura são semelhantes às de um Sahelanthropus. Isso levou alguns a acreditar que Piccolo é um elo perdido na cadeia evolutiva. Ele tem mais de 2 metros de altura e possui um nível de desenvolvimento muscular equivalente ao de Biscuit Oliva. Piccolo tem cabelo escuro na altura dos ombros e um rosto jovem, dando-lhe uma aparência quase inocente, né? Às vezes, isso é compensado por seus caninos superiores e inferiores, exageradamente grandes, dando-lhe uma aparência de presa, né, nos caninos dele, e suas unhas que se assemelham a garras. Piccolo tem vértebras extra grossas no pescoço, que ele evoluiu de andar em uma posição quadrúpede. Ele também parece ser capaz de se deslocar, né, sua mandíbula, permitindo ele abrir a boca em um tamanho enorme. Os antebraços e pernas e o pescoço de Piccolo estão super desenvolvidos ao ponto de ele ser quase incapaz de usar roupas modernas. Piccolo mais tarde estava faltando sua orelha esquerda depois que ele foi mordido, né, por Jack Rama, e Jack arrancou uma orelha dele. Ele também tem uma cicatriz vertical no centro do seu corpo onde foi cortado por Musashi Miyamoto. Os músculos de Piccolo são tão desenvolvidos e fortes que ele suportou 3 de 9 tiros no seu estômago a queima-roupa. Ele matou um T-Rex sem usar nenhuma arma, né, em sua vida pré-histórica. E é um dos personagens mais fragmentalmente sobre-humanos em todo o mangá. Seus caninos são fortes o suficiente para comer dinossauros e rasgar sua carne. Piccolo tem enorme resistência bruta e durabilidade primitiva, que está acima de todos, exceto Yujiro, cuja parte mais forte do corpo é o pescoço. Como ele costumava andar sobre 4 patas, o pescoço de Piccolo se desenvolveu para ser incrivelmente forte, o que o torna extremamente difícil para ele ter uma conclusão, né, no caso, no cérebro. Kaio Hetsu, ele atacou a parte de trás de sua cabeça com toda a sua força e nem mesmo o intimidou. E mais tarde, quando o agrediu sem pensar, Piccolo levou todos os seus golpes sem se esquivar ou mesmo tentar se proteger e permaneceu completamente ileso. Jack Rama socou seu queixo com toda a sua força e, embora fosse forte o suficiente para enviar Piccolo, pesa cerca de 200 kg voando pelo ar, ainda não o machucou. Ele também suportou os ataques de Katsumi Orochi, incluindo o golpe sem atacar. Sem mesmo sangrar, Piccolo até resistiu a vários golpes de Musashi Miyamoto, com apenas alguns cortes leves como resultado. Mesmo em pontos como joelhos e cotovelos, que são algumas das partes mais frágeis do corpo humano, ele não sofreu ferimentos graves. No entanto, Piccolo ainda se perdeu depois de fugir quando imaginou Musashi como uma vespa. Uma das vezes que ele foi legitimamente ferido foi devido a um golpe direto na virilha de Baki. E mesmo assim, ele se levantou quase que imediatamente. Sua força herculeana também foi demonstrada em várias ocasiões, sendo capaz de resistir a um teste de força com o próprio Jirohama, resistindo a uma investida de Kaoru Hanayama, fazendo Baki Rama voar pelo ar, Koroken com um único chute, cortando uma perna de Kaio Hetsu após vencer e derrotar Jack Rama 2 vezes, com quem apenas trocou alguns socos e quebrando todos os dentes.
incluindo a mandíbula, também pulando de parede em parede na velocidade inacreditáveis na mesma luta e puxando um crocodilo gigante do tamanho de um pequeno dinossauro através de um túnel de esgoto. Apesar de, supostamente o esgoto não era grande o suficiente para conter o referido crocodilo, o que exigia a força de uma escavadeira. Apesar de ser um homem primitivo, Pico às vezes pode ser visto usando táticas como usar pedras e árvores para tornar mais fácil pular para se esquivar dos ataques de Jack, ou usar uma técnica de jiu-jitsu para derrotar Bak. Embora no passado ele usasse estrangulamentos e técnicas de luta para derrotar os dinossauros durante sua luta com Bak, Kaoru Hanayama percebeu que Pico é capaz de dominar o poder da imaginação e realização. Embora seja capaz de aprender, Pico ainda é basicamente primitivo, devido a viver a maior parte de sua vida em uma era selvagem, cheia de nada, além de criaturas que usavam apenas sua força bruta e tamanho monstruoso para vencer batalhas. A maior fraqueza de Pico, galera, é sua falta de habilidade técnica, ou seja, artes marciais, experiência, que ele não tem. Mesmo aqueles que são fisicamente inferiores a ele em quase todos os aspectos, ainda conseguiram fazer com que Pico sofresse algum tipo de coisa, devido à falha, no caso, a falta de artes marciais. No entanto, sua força e durabilidade praticamente anulam esse ponto fraco. Mas imagina aí no final da obra um Pico treinado, pode vir até o Yujiro, meu parceiro.